Quantas vezes você já se pegou pensando no que poderia ter sido diferente se tivesse tomado outra decisão, se tivesse falado algo diferente, se não tivesse deixado uma oportunidade escapar? Todos nós, em algum momento, ficamos presos ao passado, às memórias, aos arrependimentos, às pessoas e às versões antigas de nós mesmos. Mas a verdade é simples e dura. Enquanto você continuar olhando para trás, vai tropeçar no que está bem à sua frente. O passado é um lugar para visitar, não para morar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre como deixar o passado para trás e, finalmente, construir um futuro melhor. Antes de começarmos, me conta nos comentários. Existe algo do seu passado que ainda te prende? Um erro, uma perda, uma culpa? Compartilhe, porque verbalizar isso já é o primeiro passo para se libertar. E se esse tema faz sentido para você, se inscreva no canal Autodomínio Virtual. Aqui a gente fala sobre crescimento, clareza mental e o poder de dominar a si mesmo para transformar a própria vida. O primeiro passo para deixar o passado é entender que ele não define o que você pode se tornar. Muita gente vive repetindo: "Ah, eu sou assim porque aconteceu aquilo." E sem perceber, cria uma identidade baseada em uma ferida. Só que feridas curadas se transformam em cicatrizes, e cicatrizes não doem. Elas apenas lembram o que você superou. O problema é que a maioria das pessoas fica cutucando a ferida, revivendo a dor todos os dias. E é por isso que a vida não anda. Talvez alguém tenha te machucado. Talvez você tenha fracassado em algo importante. Mas isso não é o fim da sua história. É só um capítulo. O que te prende ao passado não é o que aconteceu, mas a forma como você o interpreta hoje. Pensa comigo. Quantas vezes você revive mentalmente o mesmo erro? Você volta e repete o filme na cabeça, muda as falas, tenta entender o porquê, e cada vez que faz isso, reabre a mesma ferida. Só que o cérebro não distingue lembrança de experiência. Quando você revive o passado, o corpo sente tudo de novo. O medo, a vergonha, a dor. É como se estivesse preso em um looping emocional. O que você precisa entender é que o passado não tem poder real sobre você, a não ser aquele que você dá a ele. É como uma âncora. Se você continuar segurando, nunca vai sair do lugar. Soltar é doloroso, mas necessário. A grande virada começa quando você decide perdoar. E não estou falando de perdoar o outro, necessariamente. Muitas vezes, o perdão mais difícil é o que você deve a si mesmo. Quantas vezes você se culpa por algo que fez ou deixou de fazer? Quantas vezes se olha no espelho e vê alguém que decepcionou a si mesmo? Esse peso te paralisa, e o perdão é a chave para tirar esse peso das costas. Perdoar não é esquecer. É entender que aquele erro foi parte do seu aprendizado. É dizer a si mesmo: "Eu errei, mas hoje sou outra pessoa." Agora, quero que você pense em algo. Se você continuasse dirigindo olhando apenas pelo retrovisor, o que aconteceria? Sim, você bateria. E é exatamente isso que acontece quando você vive olhando para o passado. Você perde o controle do presente. O retrovisor é importante para lembrar de onde você veio, mas o que te faz seguir é o para-brisa. O que importa agora é para onde você está indo. E talvez você me pergunte: mas como eu começo a construir um futuro melhor se o meu passado foi cheio de dor, fracasso e perda? A resposta é: use o passado como combustível, não como prisão. Cada experiência difícil te deu uma lição. E se você usar isso com sabedoria, vai construir algo muito maior do que tudo que já viveu. Quando você entender que o seu passado te preparou para o que está por vir, vai parar de lamentar e começar a agir. E aqui entra um ponto fundamental: o autodomínio. Dominar a si mesmo é aprender a controlar seus pensamentos e emoções em vez de ser controlado por eles. É reconhecer que nem tudo que sua mente te mostra é verdade. Às vezes ela repete medos antigos como se fossem atuais. Mas o tempo passou e o que te assustava ontem não precisa te controlar hoje. O autodomínio te permite criar distância entre o que você sente e o que você escolhe fazer com isso.
Existem 3 passos práticos para começar essa reconstrução. Primeiro, aceite o que foi. Não lute contra o passado. Ele já aconteceu. O que você resiste, persiste. Segundo, extraia a lição. Pergunte-se, o que isso veio me ensinar? E terceiro, foque no agora. O presente é o único lugar onde a transformação é possível. Quando você vive ancorado no presente, o passado perde força e o futuro começa a ganhar forma. Você já percebeu como as pessoas mais bem-sucedidas têm algo em comum? Elas não perdem tempo se lamentando. Elas transformam dor em propósito. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. E isso o levou a criar a Pixar e depois voltar ainda mais forte para a Apple. Oprah foi rejeitada na TV e humilhada por causa da aparência. E isso a impulsionou a se tornar um símbolo mundial de superação. Essas pessoas não ignoraram o passado. Elas usaram ele como trampolim. E eu sei, nem sempre é fácil. Às vezes, o passado envolve perdas profundas, pessoas que se foram, momentos que não voltam, sonhos que desmoronaram. Mas pensa, se você continuar vivendo preso a isso, vai honrar o que foi perdido ou vai desperdiçar ainda mais tempo? A melhor forma de honrar o que passou é construir algo melhor a partir dali. Você precisa entender que o tempo não cura tudo. O que cura é o que você faz com o tempo. O tempo só te dá espaço para agir, refletir, perdoar e seguir. Mas se você usa esse tempo para remoer, nada muda. Então, use cada novo dia como uma chance de recomeçar. Cada manhã é um convite da vida para tentar de novo. E sabe o que acontece quando você começa a soltar o passado? A clareza aparece. Você começa a ver que muita coisa não era tão importante quanto parecia. As opiniões que te feriram, os erros que te envergonharam, os medos que te paralisaram, tudo isso começa a perder o peso. É como se a sua mente finalmente respirasse. E nesse espaço que surge, nasce a força para criar o novo. A construção de um futuro melhor não começa com grandes passos, mas com pequenas escolhas diárias. Escolhas como cuidar do seu corpo, alimentar sua mente, se aproximar de pessoas que te inspiram e se afastar de quem te puxa para trás. Cada ação consciente te reposiciona no caminho do progresso. E é claro, a autossabotagem vai tentar te puxar de volta. Aquela voz interna vai dizer, você não vai conseguir, já tentou antes e falhou. Mas lembre-se, essa voz é o eco do seu passado, não a verdade do seu futuro. O segredo é responder a ela com ação. Não discuta com o medo, mova-se apesar dele. E aqui vai um desafio. Hoje, antes de dormir, escreva em um papel tudo o que você ainda carrega do passado. Pessoas, situações, arrependimentos. Leia em voz alta e depois rasgue. Sim, rasgue. Isso é simbólico, mas poderoso. É o seu subconsciente entendendo que é hora de soltar. E quando soltar, olhe para frente e diga, agora é comigo. Porque o futuro que você quer não vai aparecer do nada. Ele vai ser construído por você, com as decisões que tomar a partir de agora. Nenhum sucesso acontece olhando para trás. A vida acontece aqui, agora. E o você que existe hoje já tem tudo o que precisa para recomeçar. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário dizendo, eu escolho seguir em frente. Isso vai ser um compromisso público com o seu próprio recomeço. E claro, se inscreva no canal Autodomínio Virtual. Aqui a gente fala sobre como desbloquear o seu potencial, entender sua mente e criar a versão mais forte e livre de você mesmo. O passado é um livro que já foi escrito. E o futuro? Está em branco, esperando a sua coragem para ser escrito. Então, feche o livro do que foi, respire fundo e comece o novo capítulo agora.